E aí, gente, tudo jóia? Sou o Zé Vinícius, professor de Sociologia. Sociologia pra quê? Professor, mas você que tem que responder isso. Não, mas é interessante a gente perguntar por um motivo. A Sociologia, ela trabalha sempre esse questionamento. Não só o da Sociologia, mas pra que muita coisa. A Sociologia vai questionar por que de muita coisa. Tá? E isso acho que é algo que nós vamos entender hoje nessa aula. Tá? Tem a ver com um processo chamado desnaturalização, mas vamos por parte, depois nós vamos chegar lá. Hoje, a resposta da pergunta sociologia para quê é para entender um pouco desse negócio de raça, se existe ou não, de onde que inventaram isso. E já vou começar respondendo que sim, é inventado e é inventado pelo homem essa ideia de raça. Aonde o conceito é aplicado a animais passa a ser aplicado ao ser humano? Primeira coisa, vamos para o dicionário. Raça é a divisão dos vários grupos humanos, diferenciada um dos outros por características físicas, hereditárias, tais como cor da pele, o formato do crânio, tipo de cabelo, né? Tipo de cabelo, etc. Embora haja variações de indivíduo para indivíduo dentro do mesmo grupo. Olha que interessante. Tá falando que sim, existe divisão de raça, seres humanos, e essa divisão de raça é por características físicas e características hereditárias. Mas fala, e é importante a gente ressaltar isso, que dentro de uma raça vai ter várias divisões, subdivisões dentro da própria raça. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. O que a biologia fala? Ela vai entender que um sueco, um branco sueco, lá no norte da Europa, ele pode ter características biológicas mais semelhantes a um negro na Somália do que a outros suecos. Podem ter muitas diferenças biológicas, tá? Então a gente vai entender que essa ideia de raça não é uma ideia pela ciência, ou estudada, ou trabalhada, ou apontada pela ciência. Ela foi criada pelo ser humano, então ela foi inventada. E ela foi criada pelo ser humano para hierarquizar. E aí que a gente vai começar a entender o conceito de desnaturalizar, tá? A ideia de racismo ela foi naturalizada na sociedade. A ideia de raça ela foi naturalizada na sociedade. Vamos entender isso então. Machismo. Vivemos em uma sociedade onde o machismo é entendido como normal, natural. É tão natural que quando a gente faz uma piada machista, falando que a mulher não sabe alguma coisa, é tido como engraçado, como aceitável. Você não condena uma pessoa por uma piada. Tá, no Big Brother, um cara foi pro paredão por causa de uma piada. Se você parar para pensar, essa sociedade machista que aceita uma piada, ela também aceita que mulheres recebam menos do que homens. A ideologia de uma sociedade machista é que a mulher é inferior ao homem. A sociedade machista ela vai ter isso enraizado nela. Então, para ela, a piada é normal, ela é algo tranquilo, é algo aceitável, até engraçado, as pessoas riem em torno disso. Mas ela também vai aceitar os salários diferentes, o tratamento diferente, o assédio diferente. Ela vai ter casos até de violência física, violência sexual, violência psicológica contra a mulher. A mesma sociedade que vai validar a piada machista acaba, infelizmente, por validar até a agressão. Assim como a ideia do machismo ainda é muito naturalizada na nossa sociedade, a ideia do racismo ela foi muito natural. Quando eu falo algo natural, é algo que não pode ser modificado. Quase algo divino. Deus quis assim. E a própria ciência começou a trabalhar em prol, naquela época, teorias raciais. E no século XII, com o início das grandes navegações europeias, os europeus começaram a entender e a diferenciar o mundo pelo fenótipo, pela pele, pela cor, pelo olho puxado, pela forma de falar, pela linguagem. E no século XVIII, a questão da pele passa a ser o principal componente para determinar a hierarquia racial. E aquela ideia de raça que era validada para animais passa a ser aplicada em homens. Agora não era mais uma raça humana, mas era dividida em várias raças. Traços morais e traços intelectuais passaram a ser associados diretamente à cor. Se era branco era bom, se era negro era ruim. E até hoje a gente vê a ideia do negro associada a muita coisa ruim. Se você voltar no dicionário, você vai perceber isso. A sociedade europeia, ela abraça essa ideia. Ela abraça essa diferenciação. E o fruto desse abraço é sim essa ideia de raça. Essa ideia de raça que a gente está discutindo aqui agora. E é aí que a gente vê a aceitação do termo raça ainda hoje na sociedade. O Murilo Mangabeira, ele vai afirmar aqui, o texto dele é interessante, olha. Em termos biológicos, de fato, não existe raça. Mas as pessoas agem agem em relação a outras pessoas tendo por base a ideia de que uma etnia é superior à outra. Portanto, a raça é algo que existe socialmente, é um conceito construído no imaginário social. Por isso é correto utilizar essa palavra. O conceito de raça foi construído pela sociedade. Ele foi inventado pelo próprio homem para entender um como superior ao outro, para gerar uma hierarquia. Na sociologia, nós vamos entender que não questões biológicas, mas sim questões históricas
são os principais componentes de diferenciação e principalmente de desigualdade social. Porque a gente vai ver essa questão de diferenciação de raça, de hierarquia social, muito nos frutos da desigualdade. Principalmente se a gente for olhar um país tão desigual quanto o Brasil, né? A escravidão foi um deles. Deixou marcas na sociedade até os dias atuais. As diferenças sociais, então, elas se mostram, infelizmente, marcadas na cor da pele, então, marcadas nessa ideia de raça. E não, isso nunca foi natural. Isso é inventado pelo homem. O bom é, como a gente tem visto, ser inventado pelo homem também pode ser modificado pelo homem. Obrigado a todos que assistiram essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido essa ideia de raça. Parar com essa ideia de achar que uma raça é superior à outra. Tá certo? Até mais.